Bora continuar aqui, bora fazer um estudo todo acerca do movimento uniforme, tá bom? Bora lá, bora estudar essa parte de movimento uniforme, que é muito importante para a prova, tá sempre caindo aí, aulinha de física, então bora lá. Primeiro de tudo, antes da gente estudar movimento uniforme, que é o que vem a ser o movimento uniforme propriamente dito, né, na prática, a gente tem que ter uma noção primeiro de conceitos iniciais, conceitos básicos de cinemática. E aí, Lucas, você pode estar se perguntando, o que significa cinemática? É a área da física, basicamente, que vai estudar o movimento dos corpos, tá? Mas não vai se preocupar com a origem do movimento. Então, tipo assim, vamos supor aqui que você tem uma bolinha que ela está se movimentando. A cinemática, ela vai se preocupar em estudar tudo acerca desse movimento dessa bolinha. Então, se ele tem o tipo de velocidade, se tem aceleração, se qual é a referência, qual é o formato, a trajetória, né, desse movimento, se ele é um movimento circular, se ele é um movimento retilíneo, se a velocidade varia, se a velocidade não varia, enfim, essa é a área da cinemática. A dinâmica é o que vai se preocupar em estudar como é que foi para fazer essa bolinha ficar em movimento. Como é que foi para essa bolinha sair do repouso? Na verdade, não é nem sair do repouso, mas variar o seu estado de movimento. Porque a gente vai aprender aqui que movimento, basicamente, pode significar duas coisas. Quando um corpo ele está andando, ou se, ou, tipo assim, obviamente, quando um corpo está se movimentando, ou ser um termo geral que descreva movimento e repouso juntos. Então, movimento ou é só significar ser só movimento ou ser movimento e repouso juntos. Como assim ser movimento e repouso juntos? É o estado de movimento. Aí a gente já está falando de estado de movimento que a gente inclui os dois aqui, tá bom? Então a dinâmica ela vai se preocupar em estudar a variação do estado de movimento. Ela vai se preocupar em estudar isso, beleza? E os termos que a gente vai ter que ter conhecimento inicialmente em cinemática, né? Que eu falei para vocês, são esses: o, o, o conceito de posição, o conceito de trajetória, o conceito de referencial, o conceito de repouso, movimento, ponto material e corpo extenso. São alguns termos ali que a gente acha, eu pelo menos, acredito ser, julgo como interessante a gente ter uma noção para poder conseguir caminhar bem aqui na física, tá bom? Então, esses são alguns termos iniciais que a gente tem que ver em cinemática. E para a gente começar, a gente começa com o termo de posição. O que a posição de um corpo diz? Basicamente, bora lá? O que a posição de um corpo nos diz? Ela nos diz o seguinte: é basicamente uma coordenada, é um ponto. Ou seja, você pode interpretar a posição como sendo unicamente um ponto. Beleza? Um ponto no espaço. Fechou? É isso que é a posição de um corpo, é um ponto no espaço. Beleza? Então, tipo assim, vamos supor aqui, eu tenho aqui, aí o melhor exemplo é o plano cartesiano. Ou seja, eu tenho aqui esse ponto aqui no espaço, no plano cartesiano. Isso aqui identifica a posição do corpo. Você vai ver que no plano cartesiano você vai ter um gráfico ali que representa o movimento da partícula e que vai ter representado na reta no plano cartesiano. E aí quando corta aqui, basicamente, esse ponto indica a minha posição inicial do corpo, né? Enfim, você vai ver isso. Mas, basicamente é isso. É um ponto no espaço, a posição. É a coordenada, né? Geralmente é representado por um ponto aqui, ó. Como já falei, já frisei várias vezes. Então, é uma coordenada, é uma localização, né? Para basicamente a gente poder identificar o corpo no espaço. Então, por exemplo, sei lá, você tem lá, obviamente, várias formas da gente localizar um corpo, né? Por exemplo, a gente tem as coordenadas geográficas, né? Tipo, sei lá, o corpo ele tá a 20 graus norte e 70 graus leste, né? Esse aqui é a roda dos ventos. Então, se ele tá a 20 graus norte, ele tá mais ou menos aqui. 70 graus leste, ele tá mais ou menos aqui. Então, aqui, ó, repara, é a posição do corpo, é uma coordenada que consegue a gente identificar onde é que tá esse corpo, beleza? O exemplo que eu coloquei aqui, basicamente, é o marco quilométrico nas BRs. Você já andou na BR, obviamente, né? Não sei.
Mas você viu que lá tem, tipo assim, umas placas, né, sinalizando. Aqui é o quilômetro 543, aqui é o quilômetro 550, aqui é o quilômetro, enfim. Basicamente está sinalizando este a posição que você tá? Beleza? E obviamente a posição que você tá, ela vai depender do quê? De um referencial, né? De um ponto de partida, vai precisar de um quilômetro zero, que é o nosso referencial, que a gente vai estar vendo aqui mais pra frente, beleza? O outro conceito interessante da gente estudar é o conceito de trajetória. Basicamente, trajetória é bem simples. Trajetória é só o desenho do caminho que o corpo percorre. Então, tipo assim, se o corpo ele percorre esse caminho aqui, ó, essa aqui, esse desenho aqui que eu tô fazendo aqui para ele, é a trajetória. Vamos supor então que o corpo saia do ponto A e vá até o ponto B. Olha só, ele pode vir por cá, linha reta, ou aqui, ó. Esse é o caminho que ele fez foi sair do A e chegar ao B, né? De forma geralzona assim, ele fez isso. Só que a trajetória com que ele faz esse caminho é diferente, né? Olha só, aqui ele faz um caminho assim, mas zigue-zagueado não, mas né, um monte de curva, aqui retão e aqui zigue-zague, né? Enfim. Então repare que a trajetória basicamente identifica o trajeto, né? O caminho. E, obviamente, ela pode ser representada por trilhas, né? Por trilhas ou por linhas, beleza? Por trilhas, né? Como a gente tem aqui nosso querido rapaz que se aventurou este ano numa trilha, né? Enfim. E a trajetória do corpo, obviamente, também depende do referencial. Isso é algo interessante. Repara que o referencial ele é extremamente importante na cinemática, né? Porque, olha só, a posição depende do referencial, e a trajetória também depende do referencial. Mas como assim a trajetória do corpo depende do referencial? Exatamente. A trajetória depende do referencial. Por quê? Basicamente, se você está aqui de fora, você está vendo o avião fazer uma trajetória assim, né? Não, vamos pegar o seguinte, ó. Você está aqui dentro de um trem. Não, peraí, vamos fazer melhor. Vamos primeiro apresentar o conceito de referencial para você, antes da gente dar um exemplo de trajetória no referencial. Porque aqui, ó, tem até o desenhozinho que eu botei pra gente poder estudar melhor, né? Então bora lá. Conceito de referencial. O conceito de referencial basicamente é o seguinte, é o ponto de vista, né? É o ponto de referência pra gente estudar um fenômeno. Então, tipo assim, ah, qual é o ponto de vista, qual é o ponto de referência que a gente vai estar estudando aqui, a bagaceira? Qual que é? Não sei. Bom, é o ponto de vista aqui do menino que tá indo dentro do trilho, é um ponto de vista do sujeito aqui que tá fora do trilho, de quem aqui que é o ponto de vista que a gente pode ver. Entende? Então, se a gente muda, obviamente, o nosso ponto de vista, a gente muda também algumas medições, né, cinemáticas. O que a gente sempre vai estar adotando um referencial na cinemática, por exemplo, o clássico que a gente vai estar sempre adotando, é para onde o vetor é positivo e para onde o vetor é negativo. Você vai ver que as grandezas vetoriais e as grandezas escalares, elas têm uma diferença, né? A grandeza vetorial, ela tem sentido, ela tem direção. A grandeza escalar só tem módulo, né? Só tem valor. A grandeza vetorial, ela também tem um sentido e a direção que é indicada pela seta, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com vetores, tipo assim, tiver um vetor para cá, um vetor para cá, um vetor para cá, um vetor desse tamanho aqui para cá, a gente precisa entender, adotar um referencial interessante para onde é que os vetores vão ser positivos, que a gente está considerando como vetores positivos, e para onde é que os vetores vão ser negativos. Essa adoção de referencial, né, para onde é positivo e para onde é negativo, é uma medição totalmente arbitrária, beleza? Então, você não precisa, obviamente, seguir um padrão, você precisa seguir uma regra. Você pode falar que para cá é positivo e para cá é negativo, ou o contrário, né? Para cá é negativo, para cá é positivo, não tem nenhum problema. É totalmente arbitrário essa definição do que é positivo e o que é negativo. Mas a gente precisa, o que a gente mais vai estar fazendo é isso aqui. Obviamente na prática você vai pegar melhor, tá bom? Mas agora vamos tentar entender aquele lance que eu falei para você da trajetória depender do referencial. Basicamente é o seguinte: se eu pego uma bolinha aqui, ó, pegar até uma corzinha diferente. Eu pego uma bolinha aqui e agora eu solto ela. Na verdade, não é uma bolinha, não. É uma lâmpada, né? Essa lâmpada aqui, eu solto ela daqui. Beleza? Essa lâmpada ela vai cair. Ela vai cair. E o que a gente vai ver mais, obviamente, mais pra frente, é o lance de lançamentos, né? E aí você vai ver que isso aqui, na verdade, é um lançamento horizontal, tá? É um lançamento horizontal. Você não vai conseguir identificar um lançamento horizontal agora, mas o que o lançamento horizontal tem? Tem velocidade na horizontal, Vx, e velocidade na vertical, Vy. Aqui também tem velocidade na vertical e na velocidade na horizontal. Só que como o... Por que ele tem velocidade na horizontal, Lucas? Porque
ele tá dentro do trem e o trem tá se movendo, o trem tá se movimentando para cá. Então essa bolinha também tá se movimentando para cá. Entendi, Lucas, entendi. Beleza. Então quer dizer que, tipo assim, ele tá dentro do trem, ele tem a velocidade para cá. Essa pessoa também que tá dentro do trem, ela também tá se movimentando para cá. Então ela também tem a mesma velocidade da bolinha. Beleza? Mesma velocidade da bolinha. Perfeito. Por ter a mesma velocidade da bolinha, repara que eles não vão ter uma. Como eles estão dentro do mesmo trem, por eles terem a mesma velocidade, eles terem a mesma velocidade, que é a velocidade do trem, repara que, basicamente, eles não vão ter. É como se fosse o seguinte. Vamos pegar um exemplo melhor? Sei lá, é como se eu aqui estivesse andando. Nossa senhora, que bonequinho feio. Estivesse aqui correndo com 30 metros por segundo. E aqui meu amigo, aqui na frente, ele também está correndo com 30 metros por segundo. Repara, se a gente está correndo com a mesma velocidade, em algum momento a gente vai estar distante um do outro? Não. Se a gente estiver correndo com 30 metros por segundo, algum momento a gente está distante, não, mas tipo assim, a distância entre nós vai aumentar? Essa é a pergunta que eu tinha que ter feito, né? Se a gente estiver correndo com a mesma velocidade, a distância, e a gente permanecer correndo com a mesma velocidade, a distância que existe entre nós vai aumentar? Entre eu e o meu amigo, é dispensar. Não, não vai aumentar, Lucas. Por que que não vai aumentar? Porque basicamente a distância que existe entre nós, ela é a mesma, porque a velocidade de movimentação é a mesma, tá bom? Então, aqui, a distância entre esses dois aqui não vai mudar. Ou seja, se não vai mudar, você repara que não vai ter uma questão, não vai ter uma variação de posição relativa. Como assim uma variação relativa de, é uma variação relativa de posição, na verdade, né? Ou seja, eu vou estar mudando de posição. A bolinha aqui, ela vai estar mudando de posição. Pô, se a gente, depois a gente vai desenhar aqui, ó, vai ser um plano cartesiano nesse segundo exemplo, que a gente vai estar desenhando um plano cartesiano aqui, tá bom? Mas, tipo assim, eu quero que você repare o seguinte. A gente não vai estar mudando de posição em relação à bolinha, porque a distância vai ser sempre a mesma. Então, se a distância vai ser sempre a mesma, a posição relativa que a gente está entre a bolinha, basicamente, ela é a mesma. Como assim posição relativa entre a bolinha? Basicamente, posição relativa é o seguinte: é quando a gente adota a bolinha como sendo o marco zero e basta a medir a nossa posição partindo da posição relativa da bolinha. Só que como a nossa posição e a da bolinha não vai variar, a gente não vai se afastar da bolinha, nem se aproximar da bolinha, porque a nossa velocidade é a mesma, a nossa posição relativa entre a bolinha é a mesma. Então a gente não vê a bolinha se movimentando para frente. A gente só vai ver a bolinha se movimentando para baixo. Por quê? Porque a bolinha tem um vetor aqui para baixo e eu não tenho nenhum vetor para cima ou vetor para baixo para poder acompanhar. Então, tipo assim, para mim, a bolinha ela vai estar caindo, ela altera a sua posição aqui, obviamente, ela vai mudar, ela vai estar caindo aqui, ela vai estar alterando essa posição, e minha posição não vai se mantiver inalterada. Então a posição aqui do boneco vai ser inalterada na vertical, e a da bolinha vai estar mudando. Ou seja, eu vou conseguir ver o movimento da bolinha, e esse movimento é um movimento de queda. A bolinha vai estar aqui, ó, caindo. Perfeito? E aí, dentro do trem, é como se a bolinha estivesse só caindo para mim, porque eu não consigo, reparar, como eu expliquei para vocês, eu não consigo ter a percepção de que a bolinha está se movimentando para frente também, porque a posição relativa minha em relação à bolinha é a mesma, sempre, beleza? Agora vamos lá. Agora aqui repara, eu vou adotar aqui como sendo o marco zero, na verdade eu vou botar o eixo Y aqui em cima da lâmpada. É a lâmpada, na verdade, tá? Isso aqui não é uma bolinha, né? Eu falei que é uma bolinha, mas é uma lâmpada, né? Tá ótimo. Enfim. Olha só, aqui eu vou adotar como sendo o marco zero, beleza? O marco zero. E aqui eu tenho a lâmpada. A lâmpada ela vai estar caindo. Perfeito, a lâmpada ela vai cair. Ela vai começar o seu movimento de queda, né? Vai fazer o mesmo movimento aqui, ó, na vertical. Mesmo movimento aqui, ó. Repara, ela vai estar caindo, cai. Enfim. O que eu quero mostrar pra você é o seguinte. Repara, agora a gente vai ter a visão com relação ao cara que tá aqui, ó, a esse sujeito que tá fora. E eu quero que você veja ele nessa posição. Eu vou adotar uma posição aqui, a posição A para esse sujeito. Então, eu vou adotar posição S. S de quê? S de sujeito. Beleza? Eu tenho esse sujeito aí fora e ele tá nessa posição aqui e a bolinha tá na posição diferente. Repare que quando a bolinha for cair, ela tem uma velocidade para cá, porque é a velocidade do trem, e esse sujeito ele tá parado, ele não tem velocidade para cá, nem para nenhum lugar. Na horizontal nem na vertical ele não tem velocidade. Ou seja, a bolinha
Como ela tem a velocidade para cá, a velocidade faz com que ela altere a sua posição ao longo do tempo, né? Então, se agora ela estava aqui, daqui a pouco essa bolinha, ela vai estar aqui, ó. Daqui a pouco vai estar aqui. 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 Beleza? Porque ela vai alterando sua posição conforme o tempo vai passando. Só que ela altera sua posição não só para frente, porque ela não tem velocidade só para frente, mas ela também adquire velocidade caindo, né? A gravidade puxa ela para baixo e ela vai adquirindo velocidade caindo, tá? Então, ela vai alterando sua posição também em relação ao eixo Y e ao eixo X, beleza? Só que essa alteração de posição é sim perceptível agora para esse cara aqui, porque ele está parado e a distância e a posição relativa entre ele e a bolinha, essa posição relativa entre ele e a bolinha vai mudando, né? Aqui a posição relativa entre ele e a bolinha é essa daqui. Agora 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 é essa daqui. Repara que se a gente juntasse todos os pontos, ó, você veria a trajetória da bolinha, né? Porque a trajetória nada mais é do que a gente poder pensar da seguinte forma. A trajetória, ela pode ser definida como o conjunto de posições subsequentes, né, ou sequenciais de um corpo. É isso, tá bom? É um conjunto de posições que um corpo teve. E aí você repara que a trajetória da bolinha agora, partindo do referencial desse sujeito que está aqui fora, é uma trajetória assim, ó, parabólica, né? Semi-parábola, meia parábola, arco de parábola, não sei. Mas, tipo, é uma trajetória diferente do que esse daqui. Por quê? Porque aqui a bolinha já muda suas posições, como muda suas posições em relação ao sujeito, né? Basicamente, é perceptível essa posição relativa em relação ao sujeito. Então, a gente tem que, de certa forma, ela vai ter uma trajetória diferente. Beleza? Acho que agora ficou super tranquila essa ideia, né? Bora lá, porque falta só dois conceitos aqui, né? Que é o conceito de repouso e movimento e o conceito de ponto material e corpo extenso. Beleza? Pra gente estar terminando essa primeira aula aqui do nosso módulo de movimento uniforme. Tá bom? Então bora lá. Conceitos iniciais agora, continuando, né? Repouso e movimento. A noção de repouso ou de movimento depende do referencial adotado. Mais um conceito que é o que depende. Então, posição depende, trajetória depende, repouso e movimento depende. Você vai ver que só corpo extenso e ponto material não depende do referencial adotado. Mas vai depender mas obviamente vai depender, ó, do contexto. Então, também vai ter que, tipo assim, vai depender de alguma coisa, né? Enfim. Bora lá. Sabe por quê? Porque eu já falei muito com você aqui na parte de referencial. E eu vou só refrisar o seguinte. Basicamente, repouso, noção de repouso ou de movimento é variação da posição relativa de um corpo com outro, tá bom? Então, se é uma posição relativa de corpo A com corpo B, ela não varia, a posição relativa, como eu falei, é o seguinte, é o adotar um corpo como sendo o marco zero e adotar o outro corpo e medir a posição do outro corpo com base na posição desse corpo que eu adotei como sendo o marco zero. Beleza? Perfeito? É isso a posição relativa. Então, se a distância, né, entre esses dois aqui, se a posição relativa entre esses dois não vai mudar, repara, eles estão em repouso. Porque é como se eles não tivessem, como se eles estivessem parados. Beleza? É como se eles estivessem parados. Agora, se essa posição for variar, eles vão estar em movimento. Beleza? Se essa posição relativa entre os dois variar ao longo do tempo, é movimento. Tá bom? E por que depende do referencial adotado? Porque repara, quando você está aqui, vamos supor que você está aqui na sua casa. Né? Você está aqui na sua casa, você mora na África. Vou pegar que você mora no Brasil mesmo, vamos lá. Você mora aqui no Brasil, perfeito. Você aqui no Brasil, repara, quando você está aí na sua casa, você está deitado na sua cama, você se olha, você vê que você não tá, você olha, pá, e cara, bicho, eu não tô eu não tô me movimentando. Se eu tiver parado aqui, eu tô sentado agora na cadeira vendo essa aula. Cara, eu não estou me movimentando, estou em repouso. Só que se você visualizar de uma forma macroscópica, muito maior, se você visualizar a forma da Terra, de longe lá do espaço, você vai ver que aqui a Terra vai estar se movimentando, a Terra vai estar girando. E você vai estar se movimentando. Por quê? Porque você vai estar variando a sua posição em relação a um observador que está aqui, ó. Porque sua posição vai estar aqui, aí depois a Terra gira mais um pouquinho, sua posição está aqui, está aqui, está aqui. Repara que a posição sua em relação ao observador, ela vai variando. E isso vai caracterizar um movimento. Mas agora, se você observar só você aqui na sua casa, em relação à sua cama, a sua posição e a da sua cama, ela não varia. Realmente, em relação à sua cama, se você botar
em relação à sua cama, se você tá deitado lá e quietinho, se a sua posição não varia, basicamente, você tá em repouso, você não está em movimento, beleza? Mas é bom lembrar também que tem como você estar em repouso mesmo estando em movimento. É só você estar em movimento e retirar o uniforme, né? Então vamos supor o seguinte. É o exemplo que eu dei lá dos dois amigos correndo, né? O exemplo que eu dei dos dois amigos correndo foi como? Basicamente foi o seguinte: eu aqui estou correndo com 30 metros por segundo, meu amigo também está correndo com 30 metros por segundo. Repara, nós dois estamos correndo. Ou seja, em teoria nós estaríamos em movimento. Só que estaríamos em movimento em relação a quem? Em relação a uma pessoa que estivesse aqui fora na rua observando a gente nós dois correr, tá? Por quê? Porque nossa posição em relação a ele estaria mudando, tá? Mas em relação a nós dois, nós estaremos parados, nós estaremos em repouso, porque nós estamos correndo com a mesma velocidade e nossa posição varia da mesma forma. Então a gente não tem a posição relativa entre nós dois, ela não varia, ela continua a mesma. Então a gente não está mudando nossa posição relativa. Beleza? Então a gente estaria em repouso mesmo a gente estando correndo. Por quê? Porque a nossa posição relativa não varia. Beleza? É isso, tá bom? Perfeito? E aí, a gente também pode pensar o seguinte: não é, por exemplo, se eu tô aqui andando, se eu tenho aqui uma casa, eu tô aqui andando para chegar em casa, tá? Beleza, tô aqui andando para chegar em casa. Se eu me aproximo da casa, a casa se aproxima de mim. Se eu estou em movimento em relação à casa, a casa está em movimento em relação a mim. Quando o corpo A está em repouso em relação a B, B também está em repouso em relação ao corpo A. Beleza? Perfeito? É isso, tá bom? E aqui, só falando também, né, da parte da manutenção da distância, né, manutenção da posição relativa, é o repouso, e variação dessa distância entre A e B é o movimento, né, é a noção de movimento. Só reforçando que eu já frisei bastante com vocês essa parte, tá bom? Um outro ponto interessante aqui, agora que a gente vai estar tratando de corpo extenso e ponto material, é o seguinte: a adoção de um corpo extenso ou ponto material, tipo assim, você pode ter, você tem lá o carro. A gente não tem uma tabela de definição de tipo assim, ah, esse carro aqui, ele é um corpo extenso. Esse carro aqui, ele é um ponto material. Não. Depende do contexto. Esse carro ele pode ser um corpo extenso ou um ponto material. Depende do contexto. Por quê? Qual que é a ideia de ponto material? A ideia de ponto material é tipo assim, é basicamente quando a gente pode reduzir o corpo. Basicamente, pô, beleza, eu tenho um carro aqui, eu tenho sei lá, uma 4x4 saveirão, potente, um bichão aqui brabo, um malucão, não sei o quê. Enfim, né? Olha o tamanho, a máquina, né? Ah, não, a Dodge Ram, a Ram. Olha o tamanho da Ram. Só que, cara, a Ram ser grande, ou sei lá, ser um carrinho mais tranquilo, ser um Uno, um Fiat Uno, ser um carrinho mais de boa, um carrinho menor, ser um, como é que fala aquele carrinho que eu gosto pra caramba? Mini Cooper, ser um Mini Cooper, não vai importar o tamanho do carro, às vezes no nosso problema, né? Então, tipo assim, no problema da gente ver em quanto tempo o corpo A, em quanto tempo o móvel demora para sair de A até B, com a velocidade de tal, né, que tem uma distância tal entre essas duas trajetórias. Repare que o tamanho, se for uma Saveiro, se for uma 4x4, se for uma Dodge Ram, se for um Mini Cooper, se for um Fusca, o tamanho dele não importa. Então, por mais que ele seja uma Saveirona potente, uma Dodge Ram potente, eu posso adotar, reduzir os dois corpos ao mesmo ponto material. A um ponto, basicamente. Eu posso reduzir uma partícula, uma bolinha. É isso. É isso que é ponto material. É quando você pode reduzir o corpo a uma bolinha, porque, tipo, ele ser grande, ser pequeno, não vai variar, não vai importar, não vai ter significância nenhuma. Porém, se eu quiser descobrir o tempo que ele faz para atravessar um túnel, por exemplo, se eu preciso aqui, ó, atravessar um túnel e eu quero descobrir, repare que o móvel que for um ônibus, ele vai levar mais tempo para atravessar um túnel do que um carro. Você sabe disso, né? Aqui, ó, olha só. Olha só como é que você vai entender como é que demora mais para atravessar um túnel do que um. Olha só. Eu vou fazer aqui a ponte. E aqui eu vou desenhar o seguinte: eu vou desenhar um ônibus aqui e eu vou desenhar um carro aqui. Atravessar significa o quê? O que significa atravessar, Lucas? Me diz. Atravessar significa você entrar e sair por inteiro, né? Você sair por inteiro. Vamos ver aqui. Qual dos dois atravessa a ponte mais rápida? Olha só. Dá um zoom aqui, ó. Repara. Olha só. Quando esse daqui de baixo atravessou por inteiro, ou seja, quando ele atravessou a ponte,
o aqui de cima ainda falta esse daqui, que esse aqui de cima é o ônibus, né? Mas ele ainda falta essa parte, então ele não atravessou ainda. Ou seja, nesse caso aqui, repara que se a gente adotasse os dois como sendo um ponto material, a gente obviamente usaria a mesma distância, usaria a mesma velocidade e conseguiria descobrir o mesmo tempo para os dois. Então, em teoria, os dois demorariam, se a gente adotasse como sendo um ponto material, adotar como sendo um ponto material é adotar como sendo bolinhas, né? Então, tipo assim, ó. Repara, adotei como sendo um ponto material, ó. Quando um atravessou, o outro também atravessou. Então, tipo assim, a mesma distância, a mesma velocidade, eles teriam o mesmo tempo. Só que repara, né? Se a gente adotasse o ônibus e o carro como ponto material, a gente não conseguiria ter uma percepção realista do que realmente aconteceu. Porque, é óbvio, a gente viu aqui, pô, o carro ele atravessou mais rápido. Na verdade, o carro atravessou mais rápido porque ele tem um tamanho menor. O tamanho dele aqui, nesse caso, influenciou sim na travessia, influenciou sim no movimento, influenciou sim na trajetória. Então isso é o que a gente disse de corpo extenso. A dimensão dele influencia e não pode ser deixada de lado, porque se for deixado de lado, a gente pode estar cometendo um equívoco, tá bom? Um equívoco muito grande. E aí, uma coisa que eu queria tratar com vocês, no outro tópico aqui de movimento e de repouso, mas que eu não podia tratar porque eu não tinha uma noção ainda de ponto material ou de corpo extenso, é o seguinte: você está lá deitado na sua cama, beleza? Eu quero que você me diga se você está em repouso ou em movimento se você levantar seu braço. Se você levantar seu braço aqui, seu braço está assim. Aí você vai e você levanta seu braço. Você está em repouso ou em movimento em relação ao à sua cama? Tempo para pensar. Se você levanta seu braço. Aí depende. Depende do que, Lucas? Depende se você adota você. Se você vai adotar que você é um ponto material ou que você é um corpo extenso. Porque se você adotar você como ser um ponto material, repara, se você for um ponto material, você levantou seu braço. Mas você é um ponto material, pô. Você não tem braço. Entendeu? Você não tem braço, tipo assim, você é um ponto material. Então, tipo, você reduziu só um ponto. Se você fizer um movimento mínimo, você não tá em movimento, você tem repouso. Mas se você adotar você como um corpo extenso, você vai estar tomando como base cada ponto do seu corpo. E em um ponto do seu corpo, ele variou a distância em relação à cama. Ou seja, ele movimentou. Então você estaria em movimento em relação à cama. Na verdade, você não estaria em movimento em relação à cama. Na verdade, é o seguinte: se você adotasse como sendo um ponto material, você também teria que adotar que essa bolinha também se movimentou. E aí, né, se você movimentou o braço, a bolinha também subiu. Mas, tipo assim, a gente pode pensar o seguinte: todo o seu corpo aqui, ele não está em movimento em relação à cama, ele está parado. Por quê? Porque a distância entre ele e sua cama não mudou. Mas o seu braço não. O seu braço mudou a distância. Ou seja, em relação ao seu braço, houve sim um movimento. Beleza? Só umas ideias assim pra você pensar. Lucas, eu tenho aqui minha mesa, né? Eu tenho aqui, ó, vamos lá. Eu tenho aqui minha mesa. Nossa senhora, velho, que treco horroroso. Aí aqui tá meu PC, tá aqui não sei o que. Aqui tô eu. Aqui tá o chão que eu piso. Beleza. Olha só a noção de posição, né, basicamente. O que que eu posso dizer para você? Eu vou adotar dois pontos aqui. Eu vou adotar, na verdade, dois pontos. Eu vou adotar esse aqui, a sua mesa como sendo um ponto. Tudo isso aqui é um ponto, então, olha só, a sua mesa virou um ponto. Ou seja, a sua mesa eu estou adotando como sendo um ponto material. Então, tudo aqui que é a sua mesa virou um ponto. A posição em que você está inicialmente é um ponto B, e a posição que você vai parar é um ponto C. Então, você está aqui, ó. Você está no ponto B, aí você vai andar até o ponto C. O que eu quero de você é o seguinte: eu quero que você me diga se você está em repouso ou em movimento em relação ao ponto A, ao ponto B e ao solo. Em relação ao ponto A, repara, você estava em movimento. Por quê? Você saiu do ponto B, foi ao ponto C. A distância relativa, a posição relativa entre A e B, né, por mais que você adote a sua mesa como sendo um ponto, a distância entre esse ponto e você mudou. Então você está em movimento. Beleza, então aqui ó, movimento. Entre o ponto B. Pô, Lucas, entre o ponto B é óbvio que eu estou em movimento. Pô, beleza, tá certo, é óbvio que você está em movimento. E em relação ao solo, você está em movimento? Porque repara, se você adota tudo isso aqui, se tudo aqui é o solo, você mesmo que você tenha andado para trás, você não mudou essa posição em relação ao solo, porque tudo isso daqui é o solo. Então eu posso dizer que, entre aspas, eu adotei o solo como sendo um corpo extenso, em que cada ponto do solo é importante para o meu estudo. Então, se eu andei para cá,
Eu ainda tô no solo e a minha distância entre o solo não mudou. Porque, tipo assim, se aqui eu tô encostando meu pé no solo, aqui eu também tô encostando meu pé no solo. E a distância entre meu pé no solo, basicamente, não mudou em nada. Ah, Luca, eu posso adotar como sendo um corpo extenso, meu bonequinho, porque aqui eu tava com a mão levantada e que eu tô com a mão abaixada, e aí minha mão ela mudou de posição em relação ao solo, e agora minha mão ela teve um movimento em relação ao solo. Beleza, tá certo também. Mas pensa comigo, em relação ao solo, você não mudou sua posição, você tem repouso em relação ao solo. Mesmo que você tenha andado nesse solo, mesmo que você tenha andado no piso de sua casa, você tem repouso em relação ao solo, porque você não variou sua posição em relação ao solo. Como é que você poderia variar sua posição em relação ao solo? Tá aqui sua cama, você pegou e subiu em cima da sua cama. Eita, virou, desmembrei seu boneco. Mas você subiu em cima da sua cama. Repara que você variou sua posição em relação ao solo. Agora você tem movimento em relação ao solo. Beleza? Perfeito? Ah, e em relação, obviamente, a um ponto fixo no solo, você variou, você pode dizer que se você saiu de um ponto fixo no solo e foi para outro ponto fixo no solo, pontos fixos, você variou sim, né? Aqui ponto B para ponto C. Mas no solo como um todo, você não variou. Então você continua em repouso. Beleza? É isso que eu queria falar com vocês hoje. A ideia de conceitos iniciais aqui, tá bom? E eu vejo você na próxima aula. Pra gente continuar, obviamente, o estudo aqui de movimento uniforme e poder adentrar mais acima da cinemática.